Graças damos ao Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus aqui em Colossenses capítulo 4. Versículo 2 a seguir está escrito assim: muita reverência e atenção na leitura da palavra de Deus. Colossenses 4, 2 a seguir está escrito assim: perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que possa falar dela, com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É a leitura de exortação, meus irmãos, na oração. A sabedoria e a comunhão. Oração, sabedoria e a comunhão. Paulo escrevendo essa carta à igreja que estava em Colosso, meus irmãos. Creio que a maioria dos apóstolos ainda estavam vivos. E Paulo, sendo também apóstolo, como ele mesmo declara, e a palavra dele era verdadeira, foi confirmada por Jesus Cristo. Paulo, sendo apóstolo, ele diz: orando também juntamente por nós. Aqui ele englobou todos os apóstolos, ele e aqueles, meus irmãos, que estão à frente da batalha. Por que, irmão, nesta frente da batalha? É a santa doutrinação, é o ensinamento, a comunhão da igreja, a liderança, os pastores, os obreiros. Você que já tem um tempo, já é discipulado, hoje discipula as pessoas que vão chegando na presença de Deus. Paulo disse: orai também por nós. Na escritura, na época, cremos assim, mas trazendo para o nosso tempo agora, é para todos aqueles. O Senhor, nesta palavra, meus irmãos, está exortando para orarmos pelos pastores, para as esposas de pastores, para os obreiros, as esposas de obreiros, tanto casados como solteiros, para os evangelistas, missionários, missionárias. Ah, mas eu já oro, mas tem alguém que está precisando ser despertado acerca disto. Que oração é essa, meus irmãos? Para não se corromper, porque a porta da graça está aberta, ela vai se fechar. E Paulo, nessa leitura que nós lemos aqui, em Colossenses 4, 2 a seguir, ore para que nos seja aberta a porta da palavra. A palavra, meus irmãos, ela é o caminho, a vida e a verdade. A palavra é Jesus. Então, meus irmãos, quando nós estamos em Cristo realmente, como nós estamos, a verdade habita em nós. E temos que falar e viver a verdade. Pregar aquilo que vivemos. Se você crê na santa doutrina, não vai pregar teologia, não vai pregar, meus irmãos, um louvor mundano, costumes mundanos, vai pregar a verdade. Qual que é a mensagem de hoje? Que nós sempre temos falado em nossos humildes canais. Os sã doutrinas estão pregando. Qual que é a mensagem do sã doutrina hoje, meus irmãos? Que era antes, é, e até o dia que Jesus voltar. A santidade, corpo, alma e espírito. Arrependimento. Irmão Elismar, tudo isso eu já falo. E agora, desperta, hein? Orando por nós, está falando a comunhão. Irmãos, a salvação não está somente em uma igreja. Não está somente através de um servo ou serva de Deus. Está através da palavra de Deus. Deus pode surpreender a nós a cada dia levantando irmãos e irmãs. Louvado seja o nome do Deus. E quando Deus levanta,
ele confirma que é mais uma porta, a porta da salvação, que é a santa doutrina, o santo ensinamento da palavra de Deus. Orai por nós, disse Paulo aí, juntamente, versículo 3, orando também, juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra. Quem abre a porta, meus irmãos, é Deus. Mas quem vai orar é o irmão Elismar e os irmãos que estão acompanhando agora. Quando eu falo irmãos, falo num sentido humanidade, né? Homem e mulher. É verdade, irmãos e irmãs. Jovens, adolescentes, louvado seja o nome do Senhor. Abra a porta da palavra, versículo 3 ainda, a fim de falarmos do ministério de Cristo. A fim, ou seja, o principal motivo da mensagem de crente. A fim, ou seja, cristocentricamente, a doutrina da santidade, a realidade do inferno, a vinda de Jesus Cristo, a comunhão. Mas como isto pode crescer? Como isto pode avançar? Paulo começou no versículo 2 falando, perseverai. É na perseverança. Resumindo onde? Na oração. Porque quando nós perseveramos na oração, na comunhão de Jesus Cristo, pela palavra, a porta vai abrindo. E esta porta é comunhão. Essa porta é unidade. Essa porta é um só Espírito, uma só palavra, uma só doutrina. Recalabassuribiklamalabastei. Oh, maravilha! É verdade, meus irmãos, falando a fim de falarmos do ministério de Cristo. Falarmos, irmãos. Esse falarmos é a mensagem que nós estamos trazendo nessa tarde, noite. É a mensagem que foi pregada há dezenas, centenas de anos atrás, há décadas, e é a mesma de hoje. O defeito é que os homens que têm se corrompido. Ah, aquela igreja era de doutrina, não é mais. Aquele pastor era, mas não é mais. O irmão era e não é mais. É porque faltou a perseverança nele e nela. Era de cabelo comprido, agora está cabeça cortada. Cabelo cortado. Não usava maquiagem, hoje está arrancando até a sobrancelha. Irmão, perdeu a perseverança da oração. O crente, quando ele perde a perseverança da oração, ele vai se afastando da doutrina, meus irmãos. Porque a oração é para nos aproximar de Deus, para nós discernirmos o tempo. Como assim? Remindo o tempo. É sabedoria, meus irmãos. Não é triste saber disto, mas nós continuamos orando, porque um dia foi ungido, foi escolhido, separado por Deus. Todo homem é sujeito a falhar, a cair e a pecar. O diabo quer todo dia contra mim me destruir, me derrubar, me fracassar, me contaminar. Eu tenho certeza que não é só comigo, é com todos. Mas eu tenho certeza também que o mesmo Deus que peleja por você, que guarda, que restaura, que renova, é o mesmo que está pelejando por mim agora. Recebe, meu irmão, minha irmã. É a palavra de Deus falando conosco, a fim de falarmos do quê? Do ministério. Ou seja, mistério de Cristo. Qual foi o mistério de Cristo, meus irmãos? A revelação desta vida que vai chegar um fim, mas a salvação nele. Qual que é o mistério de Cristo? O Evangelho, a doutrina da santidade. Porque sem ela ninguém verá Deus. Este é o mistério de Cristo, a palavra da verdade. Você um dia recebeu e aceitou essa palavra da verdade, batizou, Deus te purificou, te libertou, está transformando a cada dia, te levantou como obreiro, um servo, uma serva de Deus. E agora nós voltamos lá no versículo 2, que nós estamos lendo esta mensagem, de Colossenses 4. Perseverai em oração. Alaiastebinei cantarabanai. Oh, reclama labassurianda labastei.
A oração, meus irmãos, foi o início do ministério da igreja para falar do mistério, das profundezas de Deus, das revelações, das visões. Para ter autoridade contra as trevas, principiou-se na oração. Você pode ver todos os grandes pregadores que nós vemos, que nós falamos assim, maior pregador, claro que é Cristo, mas Deus sempre levantou, nós vemos que eram homens e mulheres de oração. E quantos que nós nem conhecemos, que o inferno estremece quando ele levanta campanha de oração. Quando ele bate o joelho na oração, irmão, é verdade, o inimigo teme, sabe por quê? Porque está na comunhão. Porque tem uma vida de oração. E a oração desses e dessas tem nos sustentado de pé, como Deus também te usa e nos usa para ajudar uns aos outros. É a santa palavra de Deus, o mistério de Cristo. O mistério é que ele foi enviado, meus irmãos, para se entregar por nós. E eu e você somos restos das aflições de Cristo, que Jesus falou, como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nós somos como ovelha, meus irmãos, para o abate. Só que Jesus, ele guarda. Ele envia o teu espírito, ele respalda. Estamos crendo no mistério de Deus ou é falta de oração? Oh, de calabassurianda. Pelo mistério de Cristo, versículo 3, pelo qual estou também preso. Ele não falou que ia ficar preso, ele está preso, Paulo falou no presente quando ele escreveu essa carta. Inspirado por Deus na pessoa do Espírito Santo, Jesus Cristo, Salvador dele e nosso. Ele disse, pelo qual estou preso. Irmão, nós temos que estar preso nisto. Ela manto calabasteriando, é uma prisão, meus irmãos, na nossa vida. É aquela, meus irmãos, sim, que nós sentimos se apegado. As situações vêm, situações advêm, mas de repente aquilo passa, porque Deus é aquele que guarda, livra, e nós se vemos presos. Irmão, Deus não vai deixando se arrebentar. Deus, ele vela. Mas tem que ter o quê? A perseverança. Como eu vou perseverar? Orando. Orar é só isso não. A santa palavra de Deus é a porta. Perseverar na oração, na comunhão, porque você também está preso no Evangelho. É verdade, pastor, irmão obreiro, missionário, missionária. Remanto calabasterianda labá. Já vamos orar, irmãos. Ainda dizendo aqui, meus irmãos, aleluia, pelo qual estou também preso. Versículo 4. Para que o manifeste como me convém falar. Para que manifeste, meus irmãos. Está aí o verbo manifestar, expandir, expor o evangelho da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Covarde, tímido, medroso, enganoso ou enganosa, Deus não agrada daqueles que o servem assim. Porque naquele dia poderá receber aquela palavra, apartai de mim, maldito. Deus vai chamar de maldito na pessoa de Cristo naquele dia, porque não expôs a santa doutrina, a palavra da verdade. É muito sério para mim, meu irmão. Alassuri canta labasterianda labaia. Orianda labassuri clama labaia. Para nós, irmãos, esta palavra, ela é pura e verdadeira, para que o manifeste como me convém. É como convém a mim fazer, convém manifestar como você fala a palavra de Deus. Onde? Na perseverança da oração, na comunhão, aleluia, e na santa doutrina, santidade, corpo, alma e espírito, a realidade do inferno e na oração. Qual desses parâmetros Deus tem te levantado? Se é para pregar, se esmere nisto, hein? Gasta tempo com o estudo da palavra de Deus. Seja um mestre mesmo. Deus te deu aquele dom de decorar versículos e capítulos. Pregar a palavra por palavra, verso por verso, capítulo por capítulo, é dom de Deus na tua vida. Pregue.
Ah, mas Deus, eu concordo. Eu aceitei a santa doutrina, eu gosto de pregar a verdade mesmo. É porque Deus que te chamou para isso. É a inclinação de Deus na tua vida. Eu gosto de cantar. Então se esmere nisso, ensaiar. Estude o louvor. Sonde os louvores em oração e leitura da Bíblia, hein? Não vai cantar de qualquer louvores. Se primeiramente tem que ter base bíblica. Meus irmãos. Aqueles louvores que o cantor se corrompeu totalmente, meus irmãos. Cantor que vai até para os terreiros de macumba falando que são irmãos. Se dizendo evangélico. Principalmente agora esse gospel, né, meus irmãos? Até isso nós temos que vigiar. Temos que orar muito sobre isso. E também, meu irmão, minha irmã, vigiar quando Deus fala, não canta esta música, este louvor eu não aceito. Ou Deus não revela, ou não é manifestado, ou Deus não fala. Deus fala com todo mundo, meu irmão, que buscar. Raste canta labasterianda labaia. O servo de Deus, irmãos, tem que buscar a direção de Deus. Olha a exortação chegando em minha vida com tudo, hein? Na sua também eu tenho certeza. Jesus ainda falando aqui, ó, para que o manifeste como me convém falar. Fala, inste, a tempo, a fora de tempo, como convém. Nunca se apartemos da pureza, meus irmãos, para que nós não manifestemos como impuros, contaminados, rebeldes. É verdade, meus irmãos. Como também hipócritas. Eita, meus irmãos, Deus está numa ira, com tanta hipocrisia. Irmãos, Deus está dando tempo por causa de muitos que são de fora. Muitos que estão de fora, quer dizer, para vir para a santa doutrina. Então Deus, a gente percebe Deus prolongando. Mas as taças da ira de Deus está se enchendo a cada dia. E de vez em quando respinga, né? Ele permitiu a pandemia. Não vai parar enquanto Deus falar, não basta. Da agora para frente, meus irmãos, é Deus guardando aquele que busca Ele, perseverando em oração, porque a porta é essa daí. Ah, mas o que adianta ser sã doutrina? Olha a luta, olha a dificuldade. Não é assim que falam? Mas quando o vento sopra, corre atrás da irmã de sã doutrina de coque, corre atrás dos irmãos de saúde social, que não joga bola, que não é viciado em televisão, que apartou até das redes sociais. Agora, por último, até isso os crentes têm que fazer, irmão. Se aparte das redes sociais do Facebook. Saia desses laços, meus irmãos. Não é ou não é? Como nós temos nos manifestado agora? Eita, meu irmão, minha irmã, temos que perseverar. Para que, como me convém falar, andai com sabedoria com os que estão de fora. Andar com sabedoria com os que estão de fora. Remindo o tempo. Jesus está voltando, irmãos. Não se contamine. Vamos perseverar. Me socorre em oração, que eu também vou socorrer você em oração. Me ajude em oração, que eu também vou te ajudar em oração. Tenha misericórdia de mim, que eu também vou ter misericórdia de você. Vamos, irmãos e irmãs, um ajudando o outro, remindo o tempo, porque Satanás, a cada dia, no seu principado, através do espírito de anticristo, já está agindo na face da terra. Vacinas, não é a marca ainda. Vacinas, situações do sistema monetário, as tecnologias, tudo, meu irmão. Sabe onde você vai, onde você passou, onde você comprou. Tudo que você está falando no celular está gravado. Só que um ainda detém. Eles não podem utilizar, porque Deus não permitiu. Porque a tecnologia, o celular grava tudo que você fala, mesmo ele estando desligado. Já tem tecnologia assim, meu irmão. Então a igreja só resta orar e preparar para o escape. Ralabacanta. Deus vai permitir, meus irmãos, a tribulação chegar mais forte. Mas aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
Esta é a mensagem desta noite, perseverando na oração, andando com sabedoria com os que são de fora, remindo o tempo, para que aqueles, meus irmãos, que ainda podem ser salvos, sejam alcançados. Não desista da doutrina, irmão Elismar, irmão fulano, ou Beltrano ou Ciclano, pastor, obreiro, cada um recebeu uma porção de fé, uma capacidade. Deus vai requerer tudo, hein? Ah, mas Deus quer que eu ore, pregue, cante e evangelize. Ele te deu uma capacidade. E quer que eu ainda administre a obra. Ele te deu uma capacidade. Ah, mas eu estou só orando, eu oro manhã, tarde e noite. Ele te deu a capacidade. Eu não prego nas praças, mas você está dentro da tua casa. Evangeliza na tua casa, evangeliza os seus vizinhos, lá no supermercado, onde você for, qualquer lugar, é só exemplo. Fale do amor de Deus. Dê oportunidade, fala, meu irmão, porque as palavras é a porta da vitória. E ele disse aqui, meus irmãos, andar com essa questão de fora, remir no tempo, eu já termino. A vossa palavra seja sempre agradável. Irmãos, quando a nossa palavra tem que ser agradável, é para agradar homens ou a Deus? É o que nós achamos ou o que deve ser falado hoje? O que agrada a Deus hoje? É aquilo que faz um povo ser especial, a santa doutrina. Então nós temos que pregar a doutrina com amor, sabedoria, com os novos convertidos, com os obreiros, honrando os dirigentes, honrando os obreiros, honrando, meus irmãos, uns ao outro, os ministros, servos de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um, porque os falsos profetas estão vindo aí responder, meus irmãos. Aí chega o crente, chega um endemoniado de seitas malignas e fala: não, quem vai para o céu é só 144 mil. Ainda bem que tem aquele irmão que tem tanta fé, tanta oração, ainda fala assim: não, eu vou lutar para ser um dos 144 mil. É verdade. Temos que estar preparados, irmãos, em leitura bíblica, estudo da palavra, mas perseverando, usando de sabedoria, expondo como convém falar, em comunhão uns com os outros. Louvado seja o nome do Senhor, na santa palavra de Deus. E você talvez está afastado desta comunhão, talvez está desviado, pecou e acha que não tem jeito mais. Se não foi a blasfêmia contra o Espírito Santo, Deus ele perdoa todo e qualquer pecado que é confessado e deixado com arrependimento. E ele quer salvar a tua alma, você que ainda não aceitou Jesus. O homem tem que voltar para Deus. Mas por que eu tenho que aceitar Jesus? Por que toda transmissão o irmão Elismar faz um apelo? Porque para isso nós somos enviados, para resgatar almas, para ganharmos almas, para estarmos aqui fortalecendo, ajudando um ao outro. E você quer tomar essa decisão hoje, vim para Cristo, confesse a Cristo com teus lábios aí agora, reconciliando, pedindo perdão. Fala comigo assim: Jesus, perdoa meus pecados. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue. Amém e amém. Irmão Elismar, você já passou 30 minutos do horário de oração. A palavra é assim mesmo, meus irmãos. Oração e palavra, quando andam juntas, é assim mesmo. São duas espadas que devem estar juntas. Quando é oração, um tempo mais. Quando é palavra, um tempo mais. Tudo é uma coisa respaldando a outra. Amém? Vamos fazer a oração da fé neste ministério que Deus hoje falou mais conosco na palavra. Deus abençoe você que está aceitando a Jesus, reconciliando. Nós oramos todos os dias nesse horário às 18 horas no canal do Evangelista Elismar Dias. Estamos 2 dias, vamos orar, só mais um minutinho. 2 dias hoje, de 7, a campanha da vitória no sangue de Jesus, 5 horas e meio-dia e meio, amém? Vamos orar, irmãos. Deixe o seu like, que Deus abençoe pela paciência e perseverança em estar orando conosco nesta hora.